Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar alguma coisa para vocês. Meu áudio tá bom, gente? Estão me ouvindo, beleza? Ok. Outra coisa que eu quero saber, antes da gente começar. Boa noite. Boa noite. Antes da gente começar, eu mudei a forma de enviar o link da aula. Vocês viram que eu mudei hoje? Vocês acessaram no link e ele já caiu direto no Zoom. Foi melhor? Vocês preferem essa forma que eu mandei hoje ou de segunda-feira? O que ficou melhor? O de hoje ou tanto faz? Tanto faz, né? Ninguém respondeu. Alguns falam, tanto faz, tanto faz. Porque eu achei que encurta o caminho, mandando daquele jeito que você já cai no Zoom, não precisa copiar e colar. Bom, de qualquer forma, os dois deram certo, né? Ó, vou fazer meu compartilhamento de tela para a gente continuar a trabalhar aí no nosso material, tá? Então, só um minuto, por favor, para eu poder compartilhar a minha tela aqui. Beleza, todo mundo vendo minha tela aí? Sim? Onde que nós paramos, hein? Você falou nas características, eu acho. Finalidade. Finalidade? Mas Finalidade. Falta falar característica. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Olha só. Características, então. Vamos voltar aqui um pouquinho, pegar o gancho para a gente poder prosseguir. Na aula de segunda-feira, o que nós conversamos? Nós conversamos o seguinte, que o constitucionalismo, ele foi um movimento em que surgiu para a elaboração das primeiras constituições. Foi um movimento que eclodiu para limitar a atuação do Estado. Foi, na verdade, uma forma de colocar fim ao Estado absolutista, né? Que era um Estado monárquico, absolutista. Então, ele era um Estado opressor, era um Estado onde o povo ele não tinha direitos, ele tinha apenas deveres, e esse Estado ele apenas fazia a elaboração das leis para sujeitar aos indivíduos, ao povo, né? Então, portanto, as pessoas cansadas desse Estado absolutista começaram, inspiradas pelo movimento iluminista, eclodiu a Revolução Francesa e, por conta disso, através da Revolução Francesa, eles começaram a lutar pela liberdade, já que o Estado absolutista ele não deixava, interferia na vida dos indivíduos a todo instante. E aí, nós falamos que esse constitucionalismo, ele foi uma arma de guerra contra o Estado absoluto, ele teve como função limitar o exercício do poder dos governantes, né? Com isso, fazer a separação dos poderes, já que o poder estava concentrado nas mãos de uma só pessoa. Nós falamos isso tudo. E agora, para a gente dar sequência, nós vamos falar agora das características. Se a gente pensar que o Estado absolutista era um Estado opressor, onde os indivíduos só tinham deveres,
Eu posso falar que uma das características do Estado, do constitucionalismo, melhor dizendo, que o constitucionalismo ele veio para quê? Qual que foi a finalidade, o propósito desse Estado absolutista, hein, gente? Qual foi o propósito depois de tudo que a gente estudou na aula passada e dessa rápida recordação que nós fizemos, qual foi o papel, uma característica marcante do Estado, do constitucionalismo, que parece claro aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Limitar o poder do Estado. Limitar o poder do Estado. E como é que a gente faz essa limitação do poder do Estado, hein? Através de quê? A Constituição. Não. Através de quê? Como é que Estado de Direito. Como é que eu tiro? Estado de Direito. Não. Como é que eu Leis tiro? e deveres? Não, gente. Olha só. Distribuindo os poderes. Distribuindo. Isso distribuindo os poderes está ligado a quê? Descentralização. A descentralização. Descentralização está ligada a quê? Aos 3 poderes. Poder para uma pessoa só? Ao quê? Aos 3 poderes? O que tem os 3 poderes? Antigamente, não, o imperador, o Estado absolutista, ele foi muito. Separação. Alguém falou isso. Separação. Muito bem. Separação dos poderes. É uma característica que a gente tem aí do constitucionalismo, a separação dos poderes. Porque aí, com a separação dos poderes, a gente passa a ter, de fato, aí uma limitação do poder do Estado. O Estado ele não vai poder atuar em tudo, se meter em toda a vida, na vida toda do indivíduo, né? Em todos os setores. Ele vai ter que atuar dentre os limites impostos pela Constituição. Perfeito. Se eu tenho aí a separação dos poderes como uma garantia do constitucionalismo, qual é a outra característica que a gente pode falar, hein, gente? No Estado absolutista, o indivíduo tinha direitos, ele tinha deveres. O que ele tinha lá no Estado absolutista? Só deveres. Deveres. E com o constitucionalismo, os indivíduos passaram a ter o quê? Direitos. Direitos. E aí, aqui no constitucionalismo, a gente passou a reconhecer esses direitos individuais. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Direito à liberdade, direito à vida. Então, no Direitos constitucionalismo, fundamentais. passamos a ter o reconhecimento dos direitos Fundamentais. fundamentais. O reconhecimento dos direitos fundamentais. Gente, se a gente passa a ter a separação dos poderes, se a gente passa a ter a garantia, o reconhecimento dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, é claro que aqui a gente também passa a ter uma substituição da vontade individual pela vontade geral. Como assim, Valéria? Antes, gente, prevalecia apenas a vontade do indivíduo, do imperador, do soberano. E agora, com o constitucionalismo, nós passamos a ter a vontade do geral, a vontade coletiva,
a vontade dos indivíduos. Não prevalece mais a vontade de uma pessoa, prevalece a vontade dos indivíduos. Então, por isso, para se falar em um constitucionalismo, um movimento que surgiu lá no século XVIII, nós temos a possibilidade de ter aí um indivíduo, uma Constituição que garantisse a separação dos poderes, os direitos individuais, que são os direitos fundamentais, e aí se prima, né, dá aí uma garantia da vontade coletiva. O interesse agora não passa a ser somente de uma pessoa. O interesse agora individual, ele é substituído pelo interesse coletivo. Até aqui, gente, as características, em relação às características. Alguma dúvida, alguma pergunta para mim? Não? Então, agora nós vamos passar a falar sobre os direitos, os tipos, as espécies de constitucionalismo. Na verdade, os ciclos constitucionais. E aí, eu coloquei aqui para vocês 3 ciclos constitucionais. Eu coloquei o constitucionalismo clássico, o constitucionalismo social e o neoconstitucionalismo. Então, são 3 espécies de constitucionalismo, ou também chamado de ciclos constitucionais. E o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse primeiro ponto é falar o seguinte: olha, gente, ciclos constitucionais corresponde a uma fase específica da Constituição, ou seja, vai constituir uma fase na qual a Constituição Federal ela vai ter uma finalidade, um objetivo específico a ser cumprido. Então, a gente vai ver que no constitucionalismo clássico, nós vamos ter um objetivo dado à Constituição. Da mesma forma, no constitucionalismo social, da mesma forma, no neoconstitucionalismo. O que a gente tem que entender nesses ciclos constitucionais é qual é o papel, qual é o objetivo da Constituição em cada etapa desse ciclo, dessa espécie de constitucionalismo que nós temos. Então, por isso que a gente tem que buscar e entender, num dado momento histórico, qual é o objetivo da Constituição no constitucionalismo clássico? Qual é o papel da Constituição no constitucionalismo social? Qual é o papel da Constituição no neoconstitucionalismo? E esse papel, esses ciclos constitucionais, eles também são denominados de espécies de constitucionalismo. E a primeira espécie de constitucionalismo é o constitucionalismo clássico. E o constitucionalismo clássico, ele também tem outro nome, também chamado de constitucionalismo liberal. Então, ele pode ser chamado de constitucionalismo clássico ou também denominado de constitucionalismo liberal. Gente,
Esse constitucionalismo clássico, ou também chamado de constitucionalismo liberal, ele surgiu no século XVIII. Então, ele deu origem às primeiras constituições. Foi, na verdade, uma fase, a primeira fase que nós tivemos para a elaboração das constituições. Então, eu estou falando naquele momento que eu acabei de conversar com vocês, de transição do Estado absolutista para o Estado de direito, para o Estado liberal, aonde eu deixo de ter um Estado opressor, um Estado onde ele não me permitia relacionar com ninguém sem a interferência estatal, para colocar fim a esse Estado. E aí eu passar a ter um Estado onde eu tivesse a sua intervenção de forma mínima, garantindo direitos que até então não existiam. Então, dentro desse constitucionalismo clássico, a gente percebe que o papel dessa Constituição foi basicamente limitar a atuação do Estado, limitar a atuação estatal, de forma que a Constituição, neste constitucionalismo clássico, ele deveria ter e tratar de 3 temas: de uma Constituição escrita. E aí, por que uma Constituição escrita? Porque seria para garantir uma maior publicidade das normas. É uma forma, se a Constituição ela for escrita, de você dar essa garantia às normas, à publicidade das normas, de você dar a ela um caráter de que ninguém poderá alegar que desconhece a Constituição Federal, de você garantir aí uma separação dos poderes, porque você separando, você garantindo a separação dos poderes, você, além de limitar o poder do Estado, na verdade, você vai fazer com que esse poder seja utilizado não mais de forma arbitrária. O uso do poder, ele será realizado dentro dos limites impostos estabelecidos pela Constituição. Então, o poder, ele vai ser utilizado dentro dos limites da Constituição Federal. E, por sua vez, se eu estou falando de que a Constituição ela vai ter que tratar, para ser considerada um documento válido, uma Constituição Federal, ela vai ter que tratar da Constituição ser uma Constituição escrita, vai ter que tratar da separação dos poderes e vai ter que reconhecer os direitos e garantias fundamentais, que até então, no Estado absolutista, os indivíduos ele tinha apenas deveres, não tinha direitos, eles tinham apenas deveres. Então, gente, se você me perguntar assim, Valéria, qual é, então, o objetivo dessa Constituição no constitucionalismo clássico, ou também denominado de constitucionalismo liberal? Qual que foi a função dessa Constituição? Organizar e limitar o Estado. Esse foi, na verdade, o grande papel, o grande objetivo da Constituição quando ela foi elaborada,
quando surgiu o movimento do constitucionalismo clássico, ele veio nesse ponto para organizar, para limitar o poder do Estado, a atuação do Estado, né? Limitar o poder do Estado, né? Impedindo assim que o Estado cometesse arbitrariedades, ingerências desnecessárias na vida do indivíduo. Então, o Estado absolutista, gente, que na verdade ele teve o seu fim com a chegada aqui do constitucionalismo clássico, o Estado absolutista, ele era onipresente, ele estava em todos os lugares. As pessoas não tinham direitos, as pessoas elas não tinham deveres. Então, era um Estado que sufocava. E o que a pessoa queria? Quando você tem um Estado que ele não dá espaço, claro que a pessoa está em busca da sua liberdade. E para o Estado garantir a liberdade, eu tenho que exigir o afastamento do Estado. Não tem como o Estado garantir a liberdade, ele estando presente em todos os setores. Uma pessoa quer estabelecer um contrato de locação. Ele tem que se afastar, ele tem que garantir regras mínimas, mas ele não precisa estar ali presente. E era isso. Esse Estado vivenciado aqui no constitucionalismo clássico é um Estado mínimo. Ele vai estar presente de forma mínima. Ele vai ser um Estado omisso. Ele vai deixar por conta dos indivíduos. E aí, meus meninos, é que foi um grande problema. Porque com o passar da história, e uma vez conquistada a liberdade, essa omissão do Estado começou a gerar alguns problemas. Que problemas? Se você avançar um pouco na história, e aí você imaginar que estamos diante aí de uma revolução industrial, onde a gente passou a ter a substituição das máquinas a vapor, né, pelo trabalho dos indivíduos, né, das pessoas. Essa revolução industrial, né, ela permitiu que as pessoas começassem a ingressar no mercado de trabalho. E aí, só que o Estado, ele não garantia minimamente condições de trabalho. Ou seja, as condições eram péssimas, péssimas qualidades. Não tinha, como a gente tem hoje, direitos trabalhistas. Não tinha, a pessoa poderia trabalhar 20 horas ininterruptas. Não tinha descanso semanal remunerado, não tinha 13º, não tinha férias. Então, portanto, por conta dessa omissão, começou a gerar uma desproporção. Como assim? Aquela pessoa que tinha dinheiro, que ela tinha um domínio econômico, ela começou a explorar aquelas pessoas menos favorecidas e criar aí uma desigualdade social. Com isso, esse movimento do constitucionalismo começou a ser trabalhado não mais na busca da liberdade, mas sim na garantia de uma igualdade, na garantia e na busca não mais de um Estado liberal, mas de um Estado social de direito. E o que significa esse Estado social de direito? É um Estado, gente, que está preocupado com questões trabalhistas. É um Estado que está preocupado com saúde. É um Estado que está preocupado com educação. É um Estado que está preocupado com moradia, com questões mínimas ofertadas ao indivíduo que lhe pudesse garantir minimamente condições de trabalho, que eram péssimas, que não tinha nada.
as pessoas ganhavam muito pouco, elas eram exploradas. E elas falam assim, mas elas eram exploradas porque queriam. Não, gente, porque não tinha outro jeito. E se ela não quisesse, para o lugar dela, tinham centenas de pessoas. E não tinha. Se vocês, não sei se vocês já chegaram a ver um filme antigo, Estado Moderno, de Charlie Chaplin, acho que o nome é esse mesmo, em que ele... uma cena... Professor, Oi. eu acho que o nome original dele é Tempos Modernos. Desculpa, é isso mesmo, Tempos Modernos. Eu já fiz confusão com a matéria da aula, sabia que eu estava errando alguma coisa. Tempos Modernos, obrigada, viu, meu querido? Por nada. Tempos Modernos, é isso mesmo. É que naquela clássica cena em que Charlie Chaplin ele fica o dia inteiro apertando parafuso e quando termina o seu horário de trabalho, ele vai para casa e continua fazendo o mesmo movimento como se estivesse lá na empresa, na fábrica. E aí, meus, isso demonstra que naquela época a gente não tinha essas condições trabalhistas, normas trabalhistas que a gente tem. Então, essa é uma cena clássica que a gente tem, que vale a pena, de um filme, que vou falar o nome dele de novo, porque eu falei errado, Tempos Modernos, né? Não é Estado Moderno, é Tempos Modernos, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, uma cena clássica que vale a pena a gente, e que retrata muito esse momento. Então, as pessoas cansadas dessa exploração, né? Então, imaginem, eu com uma empresa, e aí então eu tenho um poderio econômico, e aí eu vou explorar economicamente, através do trabalho, essas pessoas menos favorecidas. Pago pessimamente e não dou garantia nenhuma, porque naquela época não tinha. Então, o que é que se quer nesse momento? Se quer o afastamento do Estado ou se quer a presença do Estado? Claro, gente, que para essa realidade que agora eu estou contando para vocês, eu não quero o afastamento do Estado, mas sim eu quero a presença do Estado. E eu quero a presença do Estado para quê? Para garantir essas normas sociais, para garantir mínimas condições de trabalho, para garantir direitos sociais. E quando eu falo que nesse constitucionalismo social eu estou na busca de melhores condições de trabalho, de saúde, de moradia, eu estou falando de buscas de direitos sociais. E para se garantir esses direitos sociais, não tem como sem haver a presença do Estado. Então, eu tenho, gente, que essa constitucionalismo social, uma forma de atenuar essa desigualdade, garantindo a essa população menos favorecida melhores condições de trabalho, que eram quase inexistentes, se não eram inexistentes. E aí esse constitucionalismo social, ele teve essa percepção, esse objetivo. Em relação ao constitucionalismo clássico e ao constitucionalismo social, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta para mim? Não? Então, vamos lá. A terceira espécie de constitucionalismo que nós temos é o neoconstitucionalismo. E aí, quando se fala em neoconstitucionalismo, a gente tem que pensar que nós estamos falando aí mais um pouquinho para frente. Nós estamos falando de situações da parte da história que nós estamos nas pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou falando
de um período em que a gente está no avançar da história e, principalmente, que ele vigora até hoje. Nós estamos nessa fase do neoconstitucionalismo. A Constituição de 88, ela foi construída com base no neoconstitucionalismo. Então, eu estou falando aqui de 1945 para frente. Nós estamos falando numa época aí em que muita coisa aconteceu. E principalmente no direito. Por que eu estou falando isso? Porque esse constitucionalismo clássico e esse constitucionalismo social, eles foram construídos com uma ideia positivista. E o que se fala? Quando eu falo em positivismo, vocês se lembram de quem, gente? Positivismo da ideia e nos remete à ideia de Kelsen. E o que Kelsen dizia para a gente? Kelsen dizia que o direito ele era uma norma pura, que eu deveria interpretar as normas somente, só seriam consideradas normas jurídicas aquelas normas elaboradas pelo Estado. Nenhuma outra norma que não fosse elaborada pelo Estado, que não tivesse conteúdo jurídico, não fazia parte do direito. Por isso que ele falava em uma norma pura do direito, porque ela não poderia ter nenhum conteúdo filosófico, sociológico. Seria uma forma de você encarar o direito, as normas jurídicas, fazendo uma interpretação com conteúdo exclusivamente jurídico. Então, tanto clássico quanto social, ele tinha essa pegada, essa visão positivista. O que já é diferente do neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo naquela ideia, gente, de um novo constitucionalismo. E por que a doutrina fala em um novo constitucionalismo? Porque, na verdade, aqui a gente não vai interpretar a norma jurídica apenas aquelas normas elaboradas pelo Estado. Nós vamos fazer uma reaproximação do direito com a moral e ética. E aí, quando a gente fala em direito, moral e ética, você interpretar a norma jurídica buscando os seus valores, pensando na norma jurídica enquanto um valor, um fato, um valor e norma, a gente lembra da teoria tridimensional do direito. E essa teoria tridimensional do direito, nós vimos que ela foi construída e defendida por Miguel Reale. E o Miguel Reale, ele defendia que a norma jurídica, ela não é desvinculada da moral, não é desvinculada da ética, que a gente precisa interpretar as normas jurídicas de acordo com os valores que estão presentes na sociedade, eleger determinados valores. E por isso, meus meninos, com base nessa ideia pós-positivista de você ter a norma interpretada de acordo com moral e com ética, é que a gente ganha uma reformulação na ordem jurídica. O direito civil, que era o cerne da ordem jurídica, ele perde espaço para o direito constitucional, porque agora, nessa visão neoconstitucionalista, o princípio basilar da ordem jurídica passa a ser o princípio da dignidade da pessoa humana. Toda a estrutura dorsal agora do ordenamento jurídico, ela perpassa pelo esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso faz uma brutal diferença, porque agora se tem a preocupação com o indivíduo,
e não mais com o ter. Por isso que eu coloquei aqui para vocês que eu tenho a preocupação com o indivíduo, com o ser, e não com o ter. Porque enquanto o direito civil ele era o centro da ordem jurídica, se preocupava com propriedade, se preocupava com o ter. E hoje não é isso. Hoje, a leitura que a gente tem que fazer da ordem jurídica, por conta do neoconstitucionalismo, é você buscar o ser, a preocupação não mais com a propriedade, mas a preocupação com o indivíduo, com o ser. Por isso que o princípio, se te perguntarem qual é o princípio norteador do ordenamento jurídico, é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana. É o princípio que está presente nas normas, não só normas constitucionais, em toda e qualquer norma. E aí, gente, quando a gente tem um neoconstitucionalismo, a gente passa a ter o surgimento do Estado democrático de direito. Ele não é somente um Estado de direito, ele não está preocupado apenas em elaborar leis, ele está preocupado em elaborar leis, mas essas leis que atendam às necessidades do povo, que elas façam referência às aspirações, aos desejos, que estejam em coerência com a necessidade do povo. Por isso que se fala em um Estado democrático de direito. Todo mundo vai se submeter. O Estado, o indivíduo, todos eles estão subordinados à lei. Mas essas leis são leis que tenham, na verdade, uma justificativa, que atendem à demanda social, que tem uma participação popular. Porque, sendo ele um Estado democrático de direito, a gente pode pensar numa participação maior do indivíduo, numa participação do povo, na tomada das decisões políticas. E aí, quando se fala em o povo participando da vida política, a gente tem formas de participar da vida política. Pode ser por meio do voto, ou seja, elegendo, né, os nossos representantes, pode ser através do plebiscito, pode ser através do referendo, como pode ser através da iniciativa popular. Então, eu não tenho no Estado democrático de direito apenas o voto como a única forma de participação do povo na vida política de um país. A participação do povo, ela vai muito mais do que o voto, ela vai além. Eu tenho o plebiscito que se distingue do referendo. Plebiscito e referendo são coisas distintas. Por que coisas distintas? Como assim, Valéria? Todos dois, gente, são formas de você consultar a população, ao povo. São consulta popular. Tanto o plebiscito quanto o referendo é forma de consulta popular. O que muda entre um e outro é o que se consulta. O plebiscito, a gente faz uma consulta popular que vai incidir sobre projeto de lei. Se essa consulta popular incidir sobre projeto de lei,
nós estamos diante de um plebiscito.